Feliz sábado a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Central de São Paulo. Último sábado do ano, hein? Nossa! A gente às vezes quer que os ciclos acabem, as coisas passem rápido. E chegamos no último sábado. Talvez você não esteja aqui mais, já vai para outros afazeres, você talvez venha visitar alguém. Quarta-feira nós não teremos culto aqui. Então, este é realmente o nosso último culto de 2025. Para alguns, talvez um ano difícil, um ano de perdas. Para outros, um ano para agradecer, um ano maravilhoso. Mas, de uma forma ou de outra, independente de como foi o seu ano, existe um verso bíblico que eu quero compartilhar com vocês, que ele é muito voltado para gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 15, nosso foco é o 18, mas vou a partir do 15, diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. E aqui o nosso verso: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como eu falei, eu não sei se o seu ano foi bom, se o seu ano foi ruim, mas o verso diz: em tudo dai graças. E eu acho que esse sentimento precisa ficar em nossos corações. Em tudo dai graças. Sejamos gratos a Deus, porque nós temos a oportunidade de estar aqui. Sejamos gratos a Deus por todo o aprendizado que nós tivemos esse ano. Sejamos gratos a Deus porque hoje nós temos a oportunidade de estar diante do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. Somos todos muito bem-vindos à casa do Pai, e nesse momento eu queria convidar você para a gente fazer uma oração. Do jeito que você está mesmo, vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque nós temos a oportunidade, o privilégio de estar na Tua casa neste último sábado do ano. Muitos de nós estivemos aqui no primeiro, e agora nós queremos encerrar esse ciclo de 2025, agradecendo e louvando a Ti por mais um ano, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nós somos gratos por tantas bênçãos, pela proteção, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem conosco. Nós imploramos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelos erros que nós cometemos no decorrer desse ano, pelas pessoas que nós magoamos. Senhor, tem misericórdia de nós não somos dignos disso, mas ainda assim nós reverentemente nos colocamos à Tua disposição para sermos pessoas melhores em 2026, pela Tua graça, porque nós não temos mérito nisso. Cada família que está aqui representada, Senhor, cada criança, cada pessoa com maturidade, Pai, que a Tua mão esteja com cada um de nós nesse ano novo. Que a Tua mão nos conduza e nos dê sabedoria em todos os momentos, e que possamos estar um pouquinho mais próximo de Ti nesse novo ano. Nós somos gratos por tudo o que Tens feito por nós, e pedimos, ó Deus, de uma forma especial, que neste culto, nesta manhã, tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Cada palavra, cada música seja para louvar o Teu nome, seja um incenso suave a Ti. Que a Tua mão nos conduza nesse momento. Nós somos gratos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós adoramos um Deus grandioso, um Deus que com certeza fez muitos milagres durante a nossa vida, durante esse ano. Hoje é mais uma oportunidade de você que está aqui louvar e engrandecer o nome de Jesus, juntos em comunidade, dizendo que grandioso Ele é, e que pela misericórdia que Ele tem, nós podemos nos achegar mais perto dEle todos os dias. Eu convido você a cantar junto com a gente essa canção tão bonita, como uma forma de louvor, de engrandecimento do único Deus a quem nós servimos. Amém? Adoremos juntos. O som de uma voz compassiva
Senhor, me achego a ti, prostrado diante. Nós somos pecadores. Eu sou pecador, tu és Salvador. Aceita meu humilde louvor. Todos juntos. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque em minhas mãos. O meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. Você pode se colocar em pé? O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador. Aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque em minhas mãos. Meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque em minhas mãos. Meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. Glória a Deus. Onde estão as minhas crianças? Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Feliz sábado! Quantos de vocês gostam de escutar histórias? Levante a mão. Ninguém gosta de escutar histórias? Não gosta? Ah, que legal! Hoje nós vamos escutar mais uma historinha sobre Jesus.
eu queria saber se vocês sabem como era o nome dos amigos que andavam com Jesus. Alguém sabe? Discípulos. E sabe, crianças, os discípulos de Jesus, eles eram pessoas comuns, como eu e você. Isso mesmo. Eles eram pescadores, pessoas comuns, pessoas normais. Mas eles tinham algo diferente das outras pessoas. Eles estavam dispostos a entregar verdadeiramente o coração a Jesus. Aí, teve um dia que Jesus falou bem assim: eu quero ter uma conversa com vocês. Eu tenho uma missão a vos entregar. E o que é que vocês acham? Como vocês acham que eles ficaram? Eles ficaram assustados, preocupados com o que o mestre iria lhes mandar fazer. Aí, Jesus falou bem assim: eu quero que vocês vão para o mundo, preguem do amor de Deus, da bondade de Deus. Eu quero que vocês curem pessoas, ensinem pessoas a amar. E aí eles ficaram preocupados: mestre, mas e se ninguém quiser me ouvir? E se eu não conseguir ensinar o teu amor? Jesus falou bem assim: eu sempre estarei com vocês, não precisa ter medo, tudo vai dar certo. E assim, eles fizeram, eles foram pelo mundo e falaram do amor de Jesus, curaram pessoas, restauraram famílias e muitas pessoas se converteram, aceitaram o amor e a misericórdia de Deus. Aí, teve uma vez que uma criança perguntou a um discípulo: como é que eu posso cumprir a minha missão? Eu também. E aí o discípulo falou bem assim: você pode cumprir a sua missão ensinando também sobre o amor de Jesus, dividindo brinquedos, obedecendo o papai e a mamãe, ajudando aos idosos. Tudo isso é uma missão. O que é que vocês acharam? É muito legal, é muito fácil de cumprir a nossa missão, não é verdade? Desde que a gente entenda sobre o amor e a misericórdia de Jesus. Então, agora nós vamos orar. Tá bom? Vocês não precisam repetir, vamos fechar só os olhinhos para que nós possamos entender a missão de Jesus na nossa vida e possamos ajudar a salvar e a amar muitas pessoas. Combinado? Então vamos fechar os nossos olhinhos, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Nos ajuda a entendermos a nossa missão, ajudar ao nosso próximo e amá-lo como o Senhor os amou. Esteja conosco todos os dias da nossa vida, que nesse novo ano que já vai se iniciar, que possamos entender o teu propósito e obedecer os teus ensinos. Fica conosco também durante esse sábado, em nome de Jesus. Amém! Em Lamentações 3, 22 e 23, a gente encontra o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano, esse é o último sábado de 2025. E eu queria convidar você rapidamente a fazer um exercício e pensar em quantas bênçãos o Senhor derramou na sua vida durante esse ano. Pensa aí rapidamente em alguns momentos.
A gente sabe que para alguns o ano foi pesado, foi difícil. Algumas pessoas perderam seus empregos, algumas pessoas perderam pessoas. Mas olha o que a gente encontra na Bíblia, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que a gente possa ter a certeza que até aqui Ele esteve conosco, cuidando de cada um, colocando a sua mão, nos protegendo e nos guardando. E que assim como em todos esses anos, em 2026, Ele vai estar com você também. Vamos nos levantar para cantar agora? Em segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os elevos puros do além, anjos descendo, trazendo amor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Eu quero ouvir eles agora, pode ser? Tá lindo. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma,
Feliz sábado. Que bom que você escolheu estar aqui com a gente nesse que é o último sábado do ano. Chegou o fim do ano. Parece que tem alguma coisa especial nessa época do ano, né? Vira de uma noite para uma madrugada, uma horinha assim, da 11h59 para meia-noite, e parece que as coisas mudam, né? Esses ciclos do calendário trazem para a gente um revigor. Mas eu confesso que eu estou encerrando 2025 cansado, mas esperando o renovo do Senhor. E o sábado é o dia que traz para a gente esse sentimento de recarregar energias. Eu quero dar alguns recadinhos para você. Eu sei que a gente está com uma porção de pessoas nos visitando nessa época do ano. Muitos dos nossos estão viajando, mas você que está em São Paulo e está aqui merece saber. Hoje, dia 27, nós não teremos o nosso segundo culto, então estamos só com esse horário, com esse serviço de culto das 9 horas. No dia 3, sábado que vem, primeiro sábado do ano, nós também não vamos ter o segundo culto, apenas o culto das 9 horas. No dia 17, aí então, nós retornamos com os 2 serviços de culto que a igreja tem, um às 9 horas, o outro às 11h45. Então você que está aqui, costuma frequentar o culto de mais tarde, mas veio hoje às 9 horas, sábado que vem, se estiver em São Paulo, faça o mesmo. Venha às 9 horas, porque a gente não vai ter o segundo horário de culto, tudo bem? Mas no dia 17 a gente volta a ter, o nosso pessoal começa a retornar das férias, e a gente volta a ter os serviços normais da igreja. Na quarta-feira, esta quarta-feira agora, dia 31, a liderança da igreja decidiu que nós vamos ter apenas uma mensagem online disponível nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então não haverá o serviço de culto da quarta-feira aqui, local, presencialmente. Você pode fazer o seu culto e deve com a sua família. Cristo Jesus será muito bem-vindo na tua casa e no teu lar. A presença de Jesus não depende de CEP. Não depende de CEP. Então, é um estímulo que a igreja faz para que você busque a presença dele na tua casa com a tua família nesse dia. Para que você não se divida. Não deixe sua família em casa para ir para outro lugar. Mesmo que este lugar seja a igreja nesse dia. Reúna-se com a sua família e busque a presença de Deus no teu lar no dia 31 e você vai ser muito abençoado na sua casa. Hoje nós temos um convidado especial, daqui a pouco eu apresento, mas já mencionando, o sermão de hoje vai ser feito pelo pastor Vitor BJ, que nos alegra muito com a sua presença, e daqui a pouquinho eu chamo ele aqui à frente para orar com você. Esse momento é o momento das nossas ofertas. Eu cresci numa cultura religiosa. Meus avós eram adventistas, meus pais também, e por força da criação, eu também nasci num lar que me educou a ser um cristão e, por consequência, um adventista. Mas quando chegava essa época do ano, final do ano, Natal, Ano Novo, eu tenho uma recordação muito, muito afetiva de lembrar da minha avó, mãe da minha mãe, reunindo a família e estimulando a nossa casa e a nossa família a separar uma oferta especial de gratidão a Deus pelo ano que estava se encerrando. E sempre que chegavam os sábados de Natal e de Ano Novo, todos nós, mesmo eu, muito pequenininho, vínhamos para a igreja com uma oferta especial. Todo sábado, a minha avó dava uma moedinha para eu levar na escola sabatina. Mas no final de ano, tinha uma oferta especial. Essa cultura não é uma cultura que quer estimular você a forçosamente barganhar com Deus. Não, de maneira nenhuma. Mas hoje é um sábado especial. É um sábado que você tem mais motivos ainda para agradecer a Deus. Seja porque um ano difícil acabou, ou seja porque um ano muito abençoado você viveu. E no encerramento de um ciclo, eu quero convidar você nesse momento, em família, a participar das ofertas que ajudam a missão da igreja a acontecer aqui nas nossas circunstâncias, ou seja, naquilo que está circunstante a nós, e além mar, mundo afora, como a gente vai ver hoje daqui a pouquinho na mensagem que a gente vai ter no horário do sermão. Esse é o momento que você vai ter a oportunidade de adorar a Deus através dos dízimos das ofertas. Você vai fazer isso nesses gasofiláceos que estão aqui.
esses caixotes que ficam disponíveis no corredor. Se você trouxe a oferta em espécie ou seu envelope de dízimo, você vai poder se levantar, se dirigir até um desses gasofiláceos e depositar a sua oferta ou seu envelope de dízimo. Se você não anda com dinheiro, como grande parte das pessoas, você tem a oportunidade de fazer isso via transferência bancária ou Pix. Aí no banco da frente, seu, na cadeira, tem uma plaquinha. Nessa plaquinha tem um QR Code. Esse QR Code, ele é o QR Code da conta da Igreja Adventista Central de São Paulo. Você precisa abrir o seu aplicativo do banco, ir no setor de Pix, abrir QR Code e aí sim mirar nesse QR Code que está aí. Se você abrir só o aplicativo da foto, não vai adiantar de nada, nem o da tela, nem o daí. Quando você fizer a sua oferta, seja por Pix ou por transferência bancária, você precisa dizer para nós se é dízimo ou oferta. Nós não podemos fazer uso dos dízimos para os fins que podemos com a oferta, e vice-versa. Então, nós precisamos da sua informação. Se você não nos informa, o seu recurso fica parado e não pode ser utilizado. Há um rigor muito grande no trato financeiro na nossa igreja. Então, assim que você fizer sua transferência, você precisa mandar o comprovante para o e-mail ou para o WhatsApp da tesouraria da igreja, que também está informado aí na plaquinha ou ali na tela, como você pode ver. Para facilitar sua vida, se o que você está fazendo é uma oferta, você pode colocar no final da sua transferência 07. Então, se você vai doar R$100, doe R$100,07. Se você vai doar R$20, doe R$20,07. Todas as transferências que recebemos por Pix ou transferência com o final 07, nós já identificamos e sabemos que é uma oferta para a igreja local. Aí você não precisa mandar comprovante nem informação. Mas se o seu recurso é dízimo, aí então nós precisamos muito que você nos informe que esse recurso é dízimo. Ou, se for uma oferta destinada para outro fim, que nós também respeitamos, você precisa nos informar. Que Deus abençoe você, que você possa ser liberal nesse momento com os dízimos e as ofertas. Cuido de ti com todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Te guardo e te sustento, sou teu Deus. Sentir tua mão a me amparar. Em cada momento tu estavas lá, cuidando e me guardando, és meu Deus.
Convido vocês a ficarem de pé agora, para dedicarem a vida ao Senhor, porque nada faz sentido se não for por Ele. Nós vivemos os nossos dias, a nossa correria, mas se Ele for o primeiro nas nossas vidas, nós temos sentido para tudo. Então que Ele seja o primeiro na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu pensar, no seu agir. E aí tudo fará mais sentido. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. É por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A igreja pode cantar. A Ele, a Ele, nós, a Ele a honra, a glória e o louvor. Quem não seja nós e nós, a Ele, a Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele.
Declare. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, assim como nós acabamos de falar e de cantar e adorar o nome de Deus. Vamos juntos dizer que Ele é exaltado, que a sua bondade sempre vai reinar. Com alegria no rosto, com o coração grato por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Amém. Vamos todos juntos? Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu quero ouvir só a igreja cantando. Ele é o Senhor, sua verdade, sua verdade. Glória a Deus, canta pra Ele. Amém, Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado porque pudemos louvar o Teu nome. Obrigado porque o Senhor aceitou nosso convite de se fazer presente aqui. Agora nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo use o pastor Vitor BJ, traduza aquilo que ele vai dizer, de maneira a atender as necessidades que o Senhor sabe que temos em cada coração aqui. É o que eu te peço por Jesus, amém. Pode se sentar, eu quero convidar o pastor Vitor BJ para vir aqui à frente. Você deve conhecer o pastor BJ de algum lugar. O pastor BJ, ele começou o ministério dele aqui na Associação Paulistana, não foi isso? Foi. E talvez você conheça ele dessa época. Igreja do Brooklyn, Vila Olímpia, e inúmeros projetos muito especiais que rolaram aqui em São Paulo, liderados pelo pastor BJ. Talvez você conheça ele da Igreja Central de Curitiba, onde ele também foi pastor associado por um bom tempo. Ou talvez você conheça o pastor Vitor BJ da TV Novo Tempo, onde ele também trabalhou como apresentador e líder das mídias sociais, enfim, numa fase da TV Novo Tempo. Mas hoje o pastor Vitor BJ é missionário na Tailândia. Ele é pastor da Igreja Internacional da nossa universidade na Tailândia. Mas não apenas o pastor de uma igreja. O BJ, ele é um missionário de fato. E tem vivido experiências, quem o segue ou acompanha pelas redes sociais, tem vivido experiências que nos deixam assim bastante entusiasmados com a nossa fé e os desafios vividos na missão. Ele está no Brasil passando férias e, de maneira muito, muito especial, escolheu estar aqui com a gente nesse sábado, e nós vamos poder ouvir da palavra de Deus através do pastor BJ e dos desafios que ele tem vivido lá. Antes dele pregar, eu queria dizer que a missão de Deus aqui nessa terra
ela é financiada pelos irmãos de fé. Portanto, há algumas maneiras pelas quais você pode abençoar a missão que o pastor Vitor BJ desenvolve lá na Tailândia e na região circunstante. Uma das maneiras que você pode abençoar a vida dele e a missão da igreja lá é orando por ela e por ele. Uma outra maneira que você pode abençoar é seguindo o pastor Vitor BJ nas redes sociais. Ele é um influenciador da nossa igreja, muito conhecido no campo digital. Você pode acessar o Instagram, @VictorBJ, e segui-lo. Talvez você pode fazer isso até agora já. Depois você deixa de lado seu celular, ou antes de ir embora. E uma outra maneira de você abençoar é financeiramente. E eu pedi que o pastor BJ apresente ao final do sermão os meios pelos quais você pode abençoar a igreja na Tailândia. E ele vai apresentar para a gente no final da sua mensagem. Pastor BJ, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, escolhido estar aqui com a gente. Que Deus te use mais uma vez, cara. Amém. Bom estar contigo. Obrigado, irmão. Feliz sábado, igreja. Lá na igreja que eu sou pastor, a gente entra descalço na igreja. Sou pastor numa igreja na Tailândia e é muito diferente a realidade, a cultura. E a gente está lá 2 anos e eu digo para você que eu entro na igreja, eu tenho que tirar o sapato, senão eu me sinto meio mal. Então peço desculpa, peço licença, mas eu estou aqui com um traje típico de Mianmar, que é um dos países onde a gente ajuda e abençoa também como missionário. E eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho hoje da nossa trajetória, mas resumindo, a gente está aqui de férias agora. Minha família é de São Paulo, uma parte de Brasília, e a gente veio visitar nossos familiares. E quando soube que viria para cá, eu falei: Papai do céu, onde você quer que eu fale? E eu senti no meu coração de pregar aqui, e que hoje a gente descubra o porquê. Papai do céu me mandou aqui hoje, porque Ele te trouxe para cá hoje também. Amém? Eu sou missionário, mas eu não sou missionário sozinho. Nós somos em 4 missionários lá na minha casa. Eu, minha esposa, minha filha Catarina e minha filha Isabela. A Belinha está aqui. Cadê a Isabela? Vem cá, filha. Eu estava aqui preparando para falar. Ela falou: Papai, eu quero cantar. Eu posso? Eu falei: pode, vem cá. Será que sou eu, o meu som aqui? Essa aqui é a Bela. Cadê? Presta o microfone, por favor. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Belinha, como é que a gente fala oi na Tailândia? Como é que a gente fala quando a gente vê alguém novo? A gente fala, como é que a gente fala assim? Sawadika. Sawadika. Se algum dia você encontrar algum tailandês e você quiser dar um oi, Sawadika. É assim, filha? Sawadika. Faz de novo. Sawadika. E tem que ter esse K, ok? Mulher é K, o homem é K, mas aí já começa a ficar complicado. Filhinha, você quer cantar uma música? Você é uma missionária na Tailândia, não é? O que você faz na Tailândia para ajudar as pessoas lá? Eu gosto de brincar e também comer com a minha família. Legal. Eu também gosto de tomar banho. Que bom, filha. E também a gente... E também eu gosto de dormir. Ok, muito bom. E você ajuda algumas crianças também, não é? Tem algumas escolinhas lá em Mianmar, não é? Sim. Como é que é? As crianças lá, elas precisam de alguma coisa? Sim. O que elas precisam lá que a gente pode ajudar? Elas precisam de camas, banheiros e também escola também. E igreja. Isso. E a gente está construindo lá, né? Escola, banheiro, igreja. Sim. Tá bom. Você pode cantar pra gente? Que música você quer cantar? Baby Jesus. Baby Jesus. Ela quer cantar uma música de Natal. É uma música que fala que o bebê Jesus nasceu em Belém e os sábios foram visitá-los. E hoje, quem é sábio também visita e recebe Jesus na sua casa. Você pode cantar pra gente, pequena missionária? Sim. Vai lá, pode cantar. Baby Jesus, born to save our mess. Baby Jesus, born to save our mess. I
Amém, filha. Muito lindo. Deus seja louvado por você, tá bom? Você é uma pequena missionária. A Belinha tem um presente para as crianças. Cadê as crianças aqui? Vem aqui à frente, crianças, rapidinho. Helder, chega aqui, por favor. Vem cá, crianças, rapidinho. A gente escreveu um livro com a história de como a gente se tornou missionário, contada pelas minhas filhinhas. E eu trouxe de presente um livrinho para cada criança, para que vocês se lembrem de que vocês são pequenos missionários. Belinha, entrega o seu livro para as crianças. Fala que Deus te abençoe. Ó, entrega um, entrega outro. Vocês vão receber da mão da Belinha. Aí, pronto. Aqui um livrinho. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueçam de que vocês também são pequenos missionários, ok? Pronto? Tem mais gente aqui? Aí. Vai, Belinha, entrega aqui para os seus amigos. É o seu livro. Que Deus abençoe vocês. Presente. Que Deus abençoe vocês, ok? Pronto. Deus te abençoe. Obrigado, Belinha. Ali, ó, tem mais gente ali, ó. Entrega para os seus amiguinhos. Sabe, irmãos, Deus não chama pessoas, Deus chama famílias. E quando a gente entende isso, tudo muda. Toma. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, Belinha. Eita, não precisa jogar, não. Vai lá com a mamãe. Ai, deixa. Obrigado. Deus chama famílias. E um dia a gente, como família, a gente estava num momento que para a nossa vida e a vida da nossa família, era, acho que o melhor momento que a gente estava vivendo. Sabe aquele momento na vida onde tudo começa a dar certo? Onde os sonhos, os planos que a gente tem começam a se realizar, onde as pessoas olham para nós e falam, cara, que legal, você venceu, você chegou lá, você conseguiu. A gente vivia e passou por uma fase onde a gente estava nesse momento. A gente morava na casa dos sonhos, a casa que para mim, eu falei, amor, eu posso morrer e ser enterrado aqui. Fazia o trabalho que para mim era o trabalho mais legal que eu já tinha feito, que eu já tinha entrado, trabalhando com o que eu amo, comunicação, internet, pregação do evangelho. Morando perto da minha família, perto da família da minha esposa. Só que de uma hora para outra, parece que tudo começou a mudar. Deus, às vezes, coloca no nosso coração um sentimento, um descontentamento, que muitas vezes não faz sentido. E isso começou a acontecer comigo, com a minha esposa. Um dia a gente estava em casa e a gente começou a ficar incomodado. Quando eu percebi que eu era missionário, eu era evangelista na TV Novo Tempo, e eu percebi que o meu vizinho, ele não sabia que eu era pastor. E aí eu fiquei incomodado, porque eu falei, gente, eu prego, eu faço evangelismo, mas as pessoas na minha rua não sabem que eu sou pastor, que eu sou adventista, que eu sou cristão. E aí eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, eu quero ter uma vida mais missionária. Eu quero influenciar mais as pessoas, quero falar de Jesus para as pessoas. Só que eu percebi que no meu contexto, eu só convivia com crente. Eu trabalhava com crente, jogava bola com crente, minha filha estudava com crente, ia para a igreja de crente. Eu falei, como é que eu vou abençoar a pessoa se eu não saio dessa bolha? E junto com a minha esposa, a gente fez um propósito de se envolver intencionalmente na missão, no nosso contexto. A gente de manhã acordava, fazia uma oração e falava, Deus, coloca alguém hoje no nosso caminho para a gente abençoar. E Deus colocava. Eu me inscrevi em umas aulas nada a ver, entrei numa aula de futevôlei. Terrível, mas para quê? Eu queria ser o único crente em algum lugar, para poder influenciar. E fiquei lá disfarçado, a paisana, até que um dia alguém entrou lá e descobriu o meu disfarce, mas comecei a fazer amizade com as pessoas. A gente começou a viver milagres toda semana, até chegar num ponto que eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, a gente sentiu o desejo de viver isso todos os dias da nossa vida. E a gente sentiu que Deus estava chamando a gente para uma vida mais radical, no sentido missionário. Não tínhamos o recurso necessário, a gente não tinha o idioma, não falávamos inglês, não tínhamos um chamado, mas a gente começou a orar. E quando Deus dá um chamado, Ele abre os caminhos para que esse chamado aconteça. E foi assim que aconteceu na nossa vida. Nessa fase, havia um texto bíblico que eu quero ler com você, que está em Gênesis, no capítulo 12. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 12. Era um texto que me acompanhava muito durante todo esse período. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3.
Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da onde? Da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto ficava muito forte no meu coração. E eu senti que Deus estava chamando a mim e a minha família para, como Abrão, sair da nossa terra. Sair da nossa casa, sair da nossa zona de conforto. Só que Deus, ele não revelou para onde Ele queria levar a gente. Estava acompanhando pela internet, semana passada, o pastor Renan falou um pouquinho sobre Abraão. E esse verso de Abraão, ele ficou muito forte na minha mente. E eu falava com a Dani falava comigo, Deus está chamando a gente para sair da nossa terra. E o pior é que Deus aqui, Ele chama Abraão, e eu digo pior porque Ele fala: Abraão, eu quero que você saia. E Deus fala tudo o que Abraão tinha que deixar para trás. Ele diz: sai dos seus parentes, sai da casa do teu pai. É como que dizendo: olha, eu estou te chamando para você sair da sua casa quentinha, do seu emprego confortável. Deus começa a citar tudo que Abraão tinha que deixar para trás para cumprir o chamado que Deus tinha para ele. E gente, muita gente acha que Abraão, ele era uma pessoa que tinha nada para fazer e simplesmente saiu. A Bíblia dá uma ideia e estudos comprovam que Abraão, ele era parte de uma família muito rica. Ele vivia, ele tinha recursos, ele tinha um apoio familiar, ele vivia numa cidade onde ele era reconhecido. E Deus chama simplesmente ele para deixar tudo isso para trás. Sai. Sai para onde? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Para mim essa é a parte mais maluca. Imagina você chegar na casa da sua família nesse Natal, reunir todo mundo e falar: olha, gente, seguinte, eu e minha esposa, eu e meu marido, a gente está vendendo tudo e a gente está saindo. Vamos ser missionários. Primeira pergunta que vão fazer é o quê? Para onde? Não, a primeira pergunta é: vocês estão loucos? Estão malucos? O que está acontecendo? Perdeu o emprego? Está sem nada para fazer? Porque o povo acha que missionário é isso. Não deu certo no seu lugar, você vai para outro. E a segunda é: para onde você vai? Você fala: não sei. Vou entrar no carro e vou para algum lugar. Não faz sentido. E não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé. Quando Deus fez o chamado para a gente, Ele não deu todas as respostas, especialmente a resposta para onde a gente devia ir. A gente começou a sentir Deus falando: saia. E a gente falou: para onde? Só que essa resposta não vinha. Eu lembro que, se puder colocar aqui na tela uma foto, PowerPoint, eu coloquei, a gente estava na nossa casa, e todas as portas que a gente tinha começaram a se fechar. E foi ficando muito claro que Deus queria que a gente fosse. Só que a gente não tinha chamado, não tinha para onde, não tinha nada. A gente tinha uma passagem. Eu fui convidado para fazer uma semana de oração em Boston. E eu ia com toda a minha família. E 2 semanas antes, orando, a gente chegou a uma conclusão e pensou: tá, e se a gente fosse e não voltasse? Já tem a passagem, a família inteira, eu preciso aprender inglês, vamos embora. E a minha esposa, que é mais doida que eu, falou: vamos embora. 2 semanas antes, a gente juntou tudo que a gente tinha. Aqui é onde eu trabalhava. Essa era a casa maravilhosa que eu morava, uma casa linda, um preço super acessível. Eu falei assim: eu quero morrer aqui. E interessante, cada argumento que eu dava para não sair, Deus ia quebrando. Um argumento que eu dei foi: Deus, eu amo essa casa. Irmãos, a casa começou a rachar todinha. Rachar. Coitado do proprietário, que ele não me ouça falando isso. Mas eu liguei para o amigo engenheiro e falou: Vitor, você tem que sair dessa casa agora, que ela corre risco de cair. Ok. Meu trabalho, eu falo: Senhor, eu amo meu trabalho. Chega o meu chefe e fala: BJ, a gente vai mudar as coisas aqui, você vai ter que mudar de função, de trabalho. Falava tudo que eu falava. Chegou uma hora que eu falei: tá bom, não vou falar mais nada para você não tirar de mim, Deus. E a gente entendeu o recado. Juntamos nossas coisas, em 2 semanas, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Colocou na mala e embarcamos para os Estados Unidos. Foi um momento muito fácil, muito tranquilo, foi se desapegar de tudo, é bem tranquilo, você pode ver. Mas, no fim das contas, deu tudo certo.
Tudo que a gente tinha se resumiu a 2 malas, porque uma delas estava cheia de bíblias e materiais que o pessoal de lá pediu. 3 anos atrás, embarcamos para os Estados Unidos sem saber o que ia fazer, mas com um chamado claro de Deus no coração. O primeiro aprendizado foi esse, irmãos. Quando Deus chama, na maioria das vezes Ele não vai dar todas as respostas. E amém por isso. Porque isso torna a gente independente. Uma das maiores bênçãos do campo missionário é a dependência que a gente tem de Deus, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Irmãos, quando eu chego lá num país totalmente budista, onde é impossível pregar o evangelho, é impossível aos olhos humanos, a gente se sente totalmente pequeno. E aí abre espaço para Deus agir. O problema é que a gente não gosta de perder o controle. A gente gosta de estar no nosso contexto, a gente gosta da previsibilidade, a gente gosta de contar com isso, com aquilo, plano A, B, C, e às vezes a gente quer não depender de Deus. E um dos maiores desafios que eu tenho como missionário é continuar com a constante dependência de Deus. E é o que a gente precisa aprender para viver o extremo. A gente quer que Deus haja na nossa vida, mas a gente quer viver como se não precisasse dele. Embarcamos. E eu lembro que eu comecei a orar e falei, Deus, a primeira parte a gente já fez. Verso 1 fechou. Saímos para onde a gente não sabe. E o verso 2? Cadê a parte da bênção? Cadê a parte vou te abençoar? Gente, era só, a gente penou demais. Chegou nos Estados Unidos, com o nosso dinheirinho do Brasil, que não valia quase nada lá, e pena aqui. Eu falei, Deus, mas cadê o verso 2? Cadê a parte da bênção? E Deus começou a abençoar muito antes da gente imaginar. Eu fui convidado a trabalhar numa igreja em Orlando como pastor auxiliar. Eles me receberam, abraçaram a nossa família, tínhamos amigos lá, fizemos o Reino de Amigos, pequeno grupo lá que eu amo. A gente recebeu uma família, foi recebido como uma família. A Conferência Geral me chamou para trabalhar na área de comunicação digital, algo que eu nunca imaginava. Eles falaram, BJ, você pode ajudar a gente e tal, como um freelancer? E eu falei, gente, eu estou trabalhando para a Conferência Geral, uau! E as portas começaram a se abrir e as bênçãos de Deus começaram a acompanhar a gente. Até que um dia, eu recebi um convite da Conferência Geral para viajar para as Filipinas para dar um treinamento sobre redes sociais. Minha primeira vez na Ásia, fui todo feliz da vida. Quando eu cheguei lá, eu lembro como hoje, estava num sinal de trânsito, paramos no sinal, vi umas crianças vindo, vendendo algumas coisas, e eu senti no meu coração muito forte de que a gente precisava estar lá. Veio assim um senso e um sentimento de que nós seríamos mais úteis naquele lugar. Muita gente pergunta, BJ, como vocês decidem, como vocês sabem para onde vão? O que sempre guia a nossa família é a necessidade e a utilidade. A gente sempre se pergunta, aonde nós seremos mais úteis? E naquele momento eu senti claramente que Deus estava chamando a mim e a minha família para nos mudarmos para as Filipinas. Só que já havíamos passado 4 meses, mais ou menos, a gente nos Estados Unidos. Estava tudo dando certo, a gente já estava numa igreja, já estava trabalhando, já estava aplicando para um visto, eu já estava entrando naquele negócio ali americano. Eu falei, Deus, é aqui, a minha missão é aqui. Só que Deus falou, não, sua missão é nas Filipinas. E eu falei, Deus, mas e minha família, e minha esposa, e minhas filhas? A gente acabou de montar a casa de novo, a gente acabou de se ajeitar, minha filhinha está com... Eu não vou falar isso, eu não vou chegar para minha família e mandar todo mundo mudar de novo. E eu lembro que de maneira muito ousada, eu falei, Deus, se você quer que a gente venha para cá, convença a minha esposa. Eu não vou nem falar com ela, você resolve. Irmãos, cuidado com o que vocês pedem para Deus. Pois no mesmo dia, minha esposa me ligou e falou, BJ, ela me chama de amor, né? Amor, lindo, maravilhoso. Estava pensando, se a gente fosse morar nas Filipinas? Aí eu falei, oi? Eu falei, não, mas que... Ela, não, eu acho que a gente seria mais útil aí. Falei, não, amor, mas pensa bem. Aí eu comecei a fazer outro papel, né? Acabamos de chegar nos Estados Unidos, está tudo certinho, estamos aplicando o nosso visto e tal. E a minha esposa, muito sábia, ela olhou e falou assim, a gente saiu para quê? A gente saiu para quê? Não foi para ser missionário? Então a gente tem que ir para onde Deus manda e para onde a gente precisa. Entendi o recado, voltei, vendemos de novo nossas coisas, colocamos as coisas na malinha e fomos para as Filipinas. Irmãos, se foi um desafio morar e se mudar para os Estados Unidos, todo mundo pensa, olha com glamour, né? Foi para os Estados Unidos, mas gente, você tem que aprender a viver do zero, é um desafio muito grande.
Se mudar para as Filipinas foi pior ainda, porque é outro mundo. A Ásia é um outro continente, outra estrutura de pensamento. Você chega num lugar para tomar café da manhã nas Filipinas, eles servem arroz. Falei, tá, mas cadê o pão? Né? Manteiguinha, queijo coalho. Não, é arroz. Aí beleza, aí devem trocar o café com o almoço, né? Chega no almoço, arroz. Eu, não, gente, mas é igual o café. Ele, não, arroz. Aí chega a janta, o que dão? Arroz. Aí às vezes faz um bolinho de arroz. Aí foi um pessoal lá em casa ajudar a gente a montar as coisas. Eu lembro que a gente fez um café bonito para eles, serviu um pão, um suco. Gente, os bichinhos sentaram na mesa, olhou um para o outro, serviu o que eu tinha de melhor. Aí eles, a gente pode sair para comer arroz? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Fruta, muito caro. A gente ia comprar fruta, comprava banana na unidade, porque as Filipinas é uma ilha, então é difícil as coisas chegarem lá. A gente não tinha carro, um desafio tremendo. Eu lembro que eu estava lá, a gente pegou um terremoto de 6,5 graus. E foi interessante, o terremoto, assim, eu estava trabalhando, começou a mexer, a gente morava no 3º andar, começou a mexer, e eu falei, o que está acontecendo à minha vista? E quando eu saio, o pessoal correndo e saindo dos prédios e olhando para o vulcão. A gente morava perto de um vulcão também, um vulcão ativo. Tudo que tinha para acontecer de errado, podia acontecer ali. E graças a Deus não aconteceu nada, porque quando tem terremoto, todo mundo fica com medo do vulcão e entrar em erupção. E aí é um problema. Uns 5 anos atrás entrou em erupção, aquela fumaça invadiu a universidade, todo mundo teve que fugir. Mas graças a Deus não aconteceu nada de sério. Todo mundo estava bem. Só eu que fui gravar um vídeo, né? Aconteceu um terremoto aqui, estamos todo mundo bem. Fechei a porta no meu dedo e fui parar no hospital. Por causa de um dedo, a porta fechou no meu dedo. Mas tudo certo. E lá estávamos nós. Até que a gente começou a orar pelo verso 3. Na parte que Deus diz que em nós, e Deus falou para Abraão, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Quando a gente chegou nas Filipinas, a gente foi com aquele senso missionário, não, vamos aqui abençoar esse lugar, levar Jesus para cá, mas quando a gente chegou de mudança, eu descobri que a Filipinas é um dos países mais cristãos do mundo. É um dos países onde a igreja adventista é mais forte no mundo. Eu falei, Deus, por que você me trouxe para cá? Tinha mais gente, muito mais gente boa do que eu para pregar lá, para fazer. Eu falei, do que eu estou fazendo aqui? Só que foi um tempo de preparo. Foi um tempo onde a gente pôde aprender sobre a cultura, onde a gente pôde estudar o idioma do inglês melhor, onde a gente pôde se aprofundar no relacionamento com Deus. E a gente começou a achar que ali era o ponto final de novo. Arrumamos nossa casinha, colocamos o ar-condicionado. E eu lembro que um dia a gente foi visitar a Tailândia e esse sentimento veio de novo. Filho, eu quero que você saia. Estudando sobre a grande comissão, Jesus chamou os discípulos, fez um apelo e disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão, irmãos, ela expande. Começa aqui, mas não termina aqui. Começa em Jerusalém, e isso é muito importante. Tem gente que acha que missão é só lá. Não, missão é aqui. Isso aqui é um campo missionário, esse bairro é um campo missionário, mas não acaba aqui. E quando a gente visitou a Tailândia, chegamos naquele lugar, esse foi o dia que a gente saiu das Filipinas para a Tailândia. Enquanto nas Filipinas 99% era cristão, na Tailândia 99% é budista. Menos de 1% da população da Tailândia é cristã. A igreja adventista está na Tailândia há 100 anos. E temos 15 mil adventistas. Mais de 10 mil são estrangeiros. 100 anos. Entrei na TV Novo Tempo da Tailândia, que faz TV para toda a região do Sudeste Asiático. Me chamaram para palestrar. Poxa, você foi pastor na Novo Tempo no Brasil, vem dar uma palestra. Entrei no lugar, quando eu fui fazer a palestra, me colocaram numa sala com 5 pessoas. Falei, tá, mas é só para liderança aqui, né? No Brasil são 500. Eles, não, está todo mundo aqui. Falei, não, mas você me falou que vocês fazem TV para 5 idiomas. Ele falou, sim, cada um faz para um. Tailandês, língua do Laos, Camboja, 5 pessoas. Para países onde a necessidade é gigante. Naquele momento eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, a gente não precisou falar nada. E um mês depois a gente estava morando na Tailândia. Em um ano moramos em 4 países. Na Tailândia Deus nos abençoou, a gente morava numa casinha bem pequenininha, mas bem bonitinha. Chegamos lá para fazer o trabalho, ficamos lá por 1 ano.
E as pessoas olhavam para mim e perguntavam: Vitor, o que você veio fazer aqui? Pastor, o que você está fazendo aqui? Quem te mandou para cá? Aí eu falava: não, a gente comprou a passagem e veio. Aí o povo: não, você fez alguma coisa de errado. Gente, durante 1 ano, 2, o que eu mais ouvi foi isso: o que você fez de errado, BJ? Para sair do Brasil, sair da... Não, você fez alguma coisa errada. Fala para mim, sou seu amigo. E lá na Tailândia a mesma coisa. Ficamos 1 ano de molho. Essa era a nossa casinha linda, pequenininha, linda. Mas se eu mostrar o terreno ali, vocês vão se assustar, era no meio do nada, cheio de boi. E durante esse processo, a gente começou a perceber que a missão era muito maior do que a gente podia imaginar. Eu comecei a viajar para alguns países ali na região e perceber a necessidade. Um dia, fui visitar o Uzbequistão. E a gente estava no meio de um retiro de jovens. Deixa eu só dar um pause aqui. No meio do retiro de jovens, a gente tinha uma fogueira. E o líder chegou no retiro, jovens de países ali do sudeste asiático, na verdade do leste europeu. A maioria deles eram de igrejas com 1 ou 2 pessoas. E o pastor chegou e falou: hoje não podemos ter a nossa fogueira. Gente, eles se reúnem 1 vez por ano, que é quando eles podem adorar assim. Não tem uma fogueira porque os vizinhos, eles estão atentos que a gente está aqui, se eles denunciarem a gente pode ser preso. E naquela noite os jovens pegaram velas, colocaram no centro do auditório e começaram a cantar baixinho, na língua deles. E muitas das músicas que a gente canta aqui, e eles traduzem para a língua de lá. Esse foi o louvor naquela noite. De jovens perseguidos. Usando talvez a única chance no ano que eles tinham para louvar com mais de 3 pessoas. Porque praticamente todos vivem e se reúnem em igrejas com quase nenhum membro. Eles estão cantando em russo. Gente, quando eu estava ali me deu uma vergonha. Vergonha, toda vez que eu fazia parte na igreja, o louvor falava: vamos cantar, e eu falava: não, hoje não. Me deu vergonha de todas as vezes que eu podia ir no culto e eu não ia. Toda vez que tinha um programa jovem, eu falava: quem vai estar lá? Quem vai pregar? Jovens que se reúnem 1 vez por ano e cantam mesmo com risco de serem presos. A gente começou a viver isso constantemente. A gente visitou o Camboja, a gente visitou o Laos, vários contextos assim extremamente complicados, e o sentimento que dava era Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Até que depois de 1 ano lá, Deus nos deu a oportunidade de chamaram a gente para pregar pela primeira vez. E eu não sei se você tem ideia, mas deixa eu colocar aqui, só para você ver um pouquinho, de como é o contexto da Ásia. A gente não ouve falar muito do Sudeste Asiático especialmente. O Laos, que é um país ao lado da Tailândia, vive num regime comunista. O Laos foi o país mais bombardeado da história da humanidade. E até hoje eles têm muitas minas ao longo do país, especialmente na Guerra do Vietnã, esconderam muitas minas ali. É um lugar onde a igreja tenta crescer, mas tem muita dificuldade. A gente visitou o Laos, quando a gente anda na rua, a gente vê bandeira comunista por todo canto. Entra na igreja, o pessoal meio ressabiado. Fui ensinar eles a mexer com rede social e ele falou: BJ, mas a gente não pode postar nada aqui, porque senão o governo prende nós. E a igreja tem se expandido de uma maneira praticamente secreta naquele lugar. Aí você olha para o lado, você vê o Vietnã, país comunista, onde a igreja tem uma dificuldade tremenda de crescer, de alcançar mais pessoas. Recebi uma mensagem esses dias, a gente abriu uma gráfica lá na nossa casa missionária, e uma líder de lá falou: BJ, como é que eu posso fazer para criar uma gráfica também? Eu falei: mas por que vocês querem fazer uma gráfica no Vietnã? Porque eles não nos deixam mais imprimir materiais que falam sobre Jesus. O livrinho da minha filha, quando eu fui pedir para imprimir na China, a gráfica chinesa falou: nós podemos imprimir o seu livro, mas você tem que tirar a palavra missionário da capa.
senão nós não podemos imprimir. A versão em inglês do livro da minha filha é a história de uma pequena aventureira, não de uma pequena missionária, porque eles pediram para a gente mudar. Você olha Camboja, um país que teve um genocídio terrível, visitamos o Camboja, o trabalho da igreja tem crescido muito lá, mas também com muita dificuldade. Pra vocês terem ideia, eles adoram os espíritos, é um budismo meio espírita. A gente visitou um templo, quando eu voltei para casa, a gente foi num templo lá no Camboja, quando chegamos de volta na Tailândia, a minha filha Isabela ficou sem andar. Perdeu a força nas pernas. A gente estava aí sentado e ela falou, papai, eu não consigo andar, não consigo levantar. Eu falei, filha, mas por quê? Levanta, vem cá, brinca. Ela, não consigo andar. Eu falei, você está brincando? Levanta. Ela não conseguia andar. Levamos no médico, falou, não tem nada. Levamos no outro, não tem nada. Filha, 3 dias, minha filha sem andar. Até que eu lembrei de que a gente tinha visitado um templo, que a gente estava trabalhando no contexto do Camboja, onde o hinduísmo é muito forte, o espiritualismo muito forte. Liguei para o pastor de lá, falei, pastor, minha filha está sem andar, não sei o que está acontecendo. Desde que a gente chegou, ela perdeu a força nas pernas. Ele falou, BJ, isso tem cara de ataque espiritual. Eu falei, tá, mas o que eu faço? O médico não resolve, ninguém resolve. Ele falou, ora que ela vai ser curada. Chamei anciãos para minha casa para fazer uma oração, para ungir a minha filhinha. E antes deles chegarem, uma das nossas missionárias entrou escondida pela porta de trás da nossa casa. Entrou no quarto da Belinha, onde ela estava deitada, colocou a mão na cabeça da Bela e fez uma oração dizendo assim, Deus, o Senhor prometeu que a gente faria coisas maiores do que o que você fez. E em nome de Jesus, cure a Belinha nesse momento. Quando ela terminou a oração, a Isabela começou a andar. Eu estava na sala, minha filha chegou andando e falou, papai, eu estou andando, papai, eu estou andando. Eu falei, o que aconteceu? E a missionária veio atrás, quietinha. Uma oração curou a minha filha. A gente vive num contexto espiritual muito grande, onde o inimigo ataca com muita força, mas onde a gente vê Deus trabalhando com uma força maior ainda, amém? Minha filhinha, você viu andando, cantando, pulando, brincando. Vários desafios a gente teve lá, por conta do tempo não posso contar todos. Abaixo a gente tem a Malásia, um país que tem crescido muito, mas onde a igreja muçulmana lidera e eles não deixam que você pregue na rua, não pode falar de Jesus na rua para ninguém. Eu estava na Malásia junto com a Dani no dia da entrega do livro Grande Conflito. E você não pode ler, mas no livro aqui tem um escrito em amarelo aqui. Eu perguntei, o que está escrito aqui em amarelo, quando a gente for entregar? Está escrito assim, proibida a leitura de muçulmanos. Só que mais de 90% das pessoas lá são muçulmanas. Eu falei, tá, mas como é que eu vou entregar um livro se está na capa escrito, você não pode ler? Ele falou, pastor, é a única maneira que a gente tem. Uma das missionárias foi entregar livro com eles, foi bater na porta, o ancião falou, essa casa não, aí não. Foi na outra, não, do governo, não. Foi. O bichinho deu uma volta no quarteirão inteiro para entregar um livro. Aquela tensão, não se pode falar, não se pode pregar. Indonésia, a gente teve na Indonésia a fé islâmica muito forte, o hinduísmo muito forte. A gente estava na ilha de Bali, com templos gigantescos, estava andando, do nada a gente viu um cachorro queimado. Começamos a olhar assim, aí já passou gente passando, sai daí, que isso é oferenda, não sei o quê. Aquele clima pesado, aquele negócio que eu falei, gente, como? Como vai alcançar isso aqui? Ao norte, a gente tem a Tailândia ali no meio, onde a gente está. E a Tailândia ela é um oásis, porque a Tailândia, em todo esse sudeste asiático, é o país onde a gente tem maior liberdade. E é por isso que a igreja está lá. Lá na Tailândia, ainda assim, o budismo é muito forte, mais de 98% da população budista. As casas, eles têm uma casinha de espírito na frente, que é uma casa para proteger dos maus espíritos. O budismo ele é uma fé ateísta, não acredita em Deus, mas tem medo de espírito. É um negócio um pouco confuso. Lá os templos gigantescos, e as pessoas vão, oram, fazem oferendas. O Buda lá sentado e uma cobra de 7 cabeças atrás dele. Dragões por todos os lados. E a gente fala, Deus, como que a gente vai conseguir alcançar essas pessoas? No norte da Tailândia, Mianmar, a guerra civil. O exército tomou o poder e agora as tribos dos estados se rebelaram contra o exército e está uma guerra civil gigantesca. Mais de 10 mil crianças que começaram a ser obrigadas a lutar na guerra fugiram para a fronteira, na esperança de atravessar para a Tailândia, que estava em paz. A Tailândia recebeu mais de 50 mil deles
e uma hora ela falou, não dá mais, não recebo mais ninguém. E as crianças ficaram na fronteira, fugindo da guerra, mas ao mesmo tempo sem poder entrar na Tailândia. E missionários adventistas, e de várias outras religiões, mas só a igreja adventista abriu 30 escolas missionárias para receber essas crianças. Escolas com 1.000 alunos, 1.200 alunos, 400 alunos. E ao longo da fronteira, temos escolas falando de Jesus para essas crianças e mostrando o caminho da salvação para elas. Essa é uma escola que se reúne na frente de uma caverna. Falei, por que vocês estão na frente da caverna? Quando vem o bombardeio, as crianças se escondem lá dentro, porque o exército ele atira em tudo que se mexe. Teve uma época que a nossa escola, a gente teve que fechar as crianças na igreja e trancar, porque as crianças elas veem um avião e elas começam a dar tchau e não sabem que o avião está ali para fazer outra coisa. E elas fogem para o rio, isso aqui era semana de prova, as crianças fazendo prova na beira do rio. Caso um bombardeio viesse, elas podiam se esconder dentro do rio. Lá, eles lutam muito com desafios na área de alimentação. Eles têm 2 refeições por dia, e eles comem só arroz. Arroz e alguma coisa que tem mais. E é um desafio para eles, mas eles seguem firmes. Esse é um coral da igreja adventista, na escola, dentro do campo de refugiados. E Deus tem feito muita coisa linda naquele lugar. A gente está num contexto, numa universidade, com 1.200 alunos internos. Mais da metade deles são budistas, estudando na nossa universidade. É uma universidade muito boa, muito bem conceituada, eles estudam lá. E lá a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para eles. E é por isso que hoje, depois de um ano lá, eu fui chamado para ser pastor da Universidade Adventista do Sudeste Asiático. E hoje eu, minha esposa, minha família, temos o privilégio de, junto com mais 30 missionários, poder falar de Jesus na universidade e nas escolas de refugiados que tem ali naquela região. Deus tem abençoado demais a gente. Os jovens desses países todos, eles vão para a Tailândia, porque lá é mais seguro, e na Tailândia, eles têm a oportunidade de serem preparados, de aprender sobre Jesus, de aprender como fazer evangelismo, e de lá eles voltam para os seus países, para fazer o que nós não podemos fazer, porque não temos a língua, não temos a cultura, e Deus tem feito maravilhas no Sudeste Asiático, graças ao trabalho e à vida desses jovens que entregam a vida para falar de Jesus. Eu quero mostrar um vídeo para você, mostrando um pouquinho desse trabalho que a gente faz lá. E depois tenho mais alguns textos da Bíblia que eu quero compartilhar com você, mas o meu objetivo aqui hoje é abrir uma janelinha na sua mente, para que você entenda que a gente precisa fazer algo pelos confins da terra. A gente precisa continuar a missão que a gente começou aqui, porque esse é o chamado de Jesus para a gente. Presta atenção no vídeo e você vai entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho lá como Mission House e como missionários brasileiros. Agora essa gravação, eu peço que o Senhor esteja abençoando esse momento. Então, a primeira vez que eu tive coragem de raspar a cabeça foi aqui no campo missionário. Foi um momento assim único, porque a gente estava terminando uma semana de evangelismo e eu queria muito mostrar para os alunos que a gente estava 100% dedicado a isso. É um ato externo que representa um pouco esse nosso desejo de mostrar para eles que nós somos um com eles e de que a gente quer fazer o necessário, porque para nós nada mais importante do que mostrar Jesus para esses meninos e meninas que estão aqui na raça. A nossa jornada ela começou lá atrás com um sonho no coração de fazer a diferença, de viver um negócio, sei lá, de viver 100% para a missão. Primeiro a gente foi para os Estados Unidos, depois 6 meses a gente foi para as Filipinas, depois 6 meses a gente veio para a Tailândia. E ainda que na Tailândia a gente não sabia o que a gente ia fazer. Nesse meio tempo surgiu uma casa que a gente podia alugar a um preço muito em conta e a gente, por que não? Surgiram missionários querendo vir, a gente, por que não? E surgiu uma necessidade, uma clareza missionária do que a gente podia fazer. Então, junção de todos esses aspectos fez com que a gente iniciasse isso aqui, a Mission House, uma casa de missionários focados em preparar a próxima geração de líderes da igreja aqui na Ásia. Meu nome é Ingrid, eu tenho 23 anos e atualmente eu sou missionária aqui na Mission House na Tailândia. Eu desde pequena, quando alguém me perguntava qual era o seu sonho, eu falava que meu sonho é ser missionário. Acredito que a história que mais me marcou na Peace River foi de uma criança, a Snow. Teve um dia que ela pegou um papel e ela desenhou um barquinho, desenhou uma pessoa pescando. Nesse barquinho tinha um avião, que é o mesmo avião que soltam as bombas durante as guerras, e tinha um tanque de guerra também. Todos eles estavam apontados para a pessoa que estava no barco.
E aí ela pediu o meu tradutor e ela escreveu no meu tradutor, não quero voltar para esse lugar. A gente começou a ver que Deus ele queria que a gente também tivesse uma participação ativa em alguns lugares aqui ao redor. Então, numa busca de conhecer missionários, de conhecer necessidades, a gente foi indo em diferentes regiões. E nesse processo a gente chegou na escola Pace River, que foi a segunda escola que a gente começou a fazer a diferença. A gente precisa atravessar o rio para chegar, fica do lado de Mianmar. Então, sempre que a gente vai lá, a gente precisa conversar com o exército, policial, enfim, de certo modo é um pouco tenso. E a gente começou a ir lá apoiá-los, primeiramente com alimentação, depois a gente foi levando itens de sobrevivência para eles usarem quando tinham que fugir, tendas, barracas que eles podiam se esconder, mochilas para colocar as coisinhas deles. E com isso a gente foi gerando uma identificação e um carinho com eles. Depois de um tempo a guerra diminuiu, agora a guerra ainda está acontecendo, mas o acampamento inimigo está a quilômetros de distância. E agora a gente está ajudando eles a melhorarem a qualidade de vida deles ali. A minha primeira vez no Peace River foi muito marcante. É tanto que quando eu saí de lá, quando a gente entrou no barquinho para voltar para o lado da Tailândia, eu chorei muito, chorei. A primeira coisa que eu vi quando atravessei foram as crianças sorrindo. E aí eu fiquei muito feliz de ver as crianças sorrindo, só que quando elas começaram a mostrar como que era a realidade delas, aquilo me tocou muito, de como elas conseguiam sorrir, não tendo uma cama para dormir, comendo 2 vezes por dia, e a maioria das vezes sendo arroz quando tem arroz para comer, vivendo numa situação que a gente que tem uma vida aparentemente normal, isso é desumano. Quando eu olhar aquela situação e olhei e vi as crianças não têm documentos, elas não vão conseguir ter uma realidade diferente do que essa, meu mundo caiu naquele momento. Conversando com as pessoas, a gente percebia que elas tinham traumas muito profundos por causa da guerra. Professores que falavam, eu dou aula sabendo que qualquer hora eu preciso pegar as crianças e sair correndo e esconder nas cavernas ou nos rios para elas não morrerem. E aí eu ficava, Senhor, por favor, volta logo. Só que ao mesmo tempo que eu ficava, Senhor, volta logo, eu ficava, Senhor, se o Senhor voltar, mas eles não conhecem quem é o Senhor. Nosso projeto ele não é um projeto social, a gente não está lá só para levar dignidade social, a gente está lá para levar Jesus. E a gente percebeu que nessa região a educação é a principal ferramenta para a evangelização. Então a gente quer sustentar e abençoar essas escolas, porque a gente sabe que através dessas escolas essas crianças conhecem Jesus e depois levam Jesus para suas famílias. Então a gente está aqui não apenas cuidando do agora, mas preparando eles para o futuro, que é para o reino celestial, para onde a gente quer levar todos eles. A forma mais eficaz que alguém pode ajudar é orando por elas, para elas terem paz no coração, mesmo em meio à situação que elas estão no momento. Orar pelas pessoas que estão na linha de frente, que estão tendo contato com elas. É uma raiz. Porque também não é fácil estar tendo esse contato com elas. Porque antes de vir pra cá, a janela 1040 era um número pra mim. Agora a janela 1040 ela tem cheiro, tem nome, tem pessoas. Então ela se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos do que doam. Então eu acredito que as doações financeiras elas fazem uma diferença muito grande, porque aqui a gente consegue abraçar as crianças, sorrir com as crianças, brincar com elas, trazer um pouquinho da esperança que a gente tem, mas a gente não consegue colocar colchões para elas dormirem, a gente não consegue dar comida para elas comerem. Então eu acredito que a ajuda financeira faria uma diferença muito grande na vida delas. As crianças, vocês veem ali, elas com um rostinho pintado, é uma raiz que elas passam para poder se proteger do sol, é uma característica daquela tribo. E embora você veja aqui no vídeo ela falando de doação financeira, eu vim aqui para muito mais que isso. Quando eu estava orando, pensando e perguntando, Deus, por que eu tenho que ir lá? E eu percebi que Papai do Céu me chamou aqui não para levantar recursos, claro, a gente precisa de recursos, mas para levantar pessoas. Pessoas que decidam se envolver de corpo e alma na missão de Deus. Eu estava pregando num lugar e um pastor falou, BJ, você acha que todo mundo tem que ser missionário na Tailândia? Você acha que todo mundo tem que ir para a Ásia? E o Brasil? E depois de muito tempo pensando nisso, eu entendi que isso aqui também é um campo missionário. Só que só está pronto para estar aqui
quem tem disposição de não estar caso seja necessário. E aí fez sentido para mim, que trabalhando com jovens, com missionário, às vezes eu sinto Deus tocando o coração, eu falo, bora, vamos para a missão, e muitos falam, não, BJ, minha casa é minha missão, e eu entendo, e faz sentido, só que muitas vezes é uma desculpa que a gente dá, para não cumprir o chamado que Deus tem para nós. Eu estava lá na Tailândia, e uma das nossas professoras, ela foi chamada, deixa eu voltar aqui num slide para trás, ela foi chamada para trabalhar nos Estados Unidos. Tem um slide com texto bíblico lá no meio. Ela foi chamada para ser missionária nos Estados Unidos. E ela trabalhava na Tailândia há mais de 20 anos. E ela começou a chorar na despedida dela, chorando copiosamente. Eu olhei para ela e disse assim, professora Tâmara, Deus sabe o sacrifício que você está fazendo. Na hora ela olhou para mim espantada e falou assim, você é a única pessoa que entende que para mim é um sacrifício. A maioria das pessoas estava chegando para ela e falando, parabéns, foi promovida, vai para os Estados Unidos, uau, vai trabalhar lá. Só que ninguém entendia que no coração dela, ela queria estar no lugar com a maior necessidade possível. Essa foto dela ali no meio, essa é a teacher Tâmara, na despedida dela. Eu olhei para ela e falei, professora, você está pronta para ser missionária nos Estados Unidos? Do lado da tua casa, perto da tua família, porque você não está indo para lá por causa do conforto. Você está indo para lá porque você está sendo enviado. E você está pronta para estar lá. Sabe, irmãos, Deus faz o chamado para cada um de nós. Um chamado para sermos missionários. Para entregarmos tudo para Ele. E se você me perguntar, BJ, qual é a lição mais importante que você aprendeu no campo missionário? Foi o desprendimento. Foi entender que a gente não precisa de nada para ser feliz e nem para cumprir a missão. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. Porque a gente não precisa de recursos, a gente precisa de uma pessoa. Quando a gente começou o projeto nosso, a gente estava como missionário há 1 ano. Alugamos uma casa, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e a gente falou, como vamos pagar essa casa? A gente não está conseguindo nem viver e agora a gente vai sustentar missionário. Deus vai prover, e Deus proveu. 2 dias depois eu estava no avião, aluguei a casa sem ter dinheiro e um amigo mandou uma mensagem, falou, BJ, como é que você vai pagar essa casa? Você não tem dinheiro. Falei, eu não sei. Ele falou, pô, agora sabe, eu vou pagar 1 ano de aluguel para vocês. Amém. 2 meses atrás venceu esse 1 ano, eu mandei uma mensagem, dá para a gente renovar? Dá para mais 1 aninho? Ele, pode deixar. E Deus foi vindo. Levamos 30 missionários para morar lá, a gente não sustentava nem nós direito, mas... Veja como você vai dar comida para esse povo, Deus vai prover, e Deus proveu, nunca faltou nada. Quando os missionários chegaram, eu falei, gente, seguinte, metade do dia a gente vai trabalhar para a missão e metade para se sustentar. Então a gente vai criar a iniciativa, a ideia e tal, e trabalhamos assim 3 meses. Terrível. Dinheiro não vinha, ajuda não vinha, era tirando dinheiro nosso para pagar lá, dinheiro de lá para pagar, era uma bagunça. Até que um dia Deus impressionou o nosso coração, dizendo, por que você está dividido? Por que você acha que você precisa trabalhar para sustentar? Você acha que eu não vou sustentar vocês? Eu lembro como hoje, cheguei na casa e falei, gente, a partir de hoje, a gente não vai se preocupar mais em arrecadar recursos. Vamos fazer o que tem que ser feito e Deus resolve. O povo desesperou, BJ, mas e as contas? Eu falei, gente, não sei, mas Deus, vamos trabalhar para a missão. Irmãos, quanto mais a gente se dedicava para a missão, mais recursos Deus enviava. Quanto mais a gente dava, mais recebia. Até que ficou claro para nós de que sobreviver não é com a gente, não é problema nosso, isso é com Deus. A gente só precisa fazer o que tem que ser feito. Irmãos, eu fico imaginando Deus querendo abençoar o povo dele, Deus querendo derramar bênçãos, Deus querendo usar a gente de maneira relevante, só que a gente se cerca para não precisar dele, irmãos. A Bíblia diz que Jesus chegou e fez um chamado, em Lucas 9, verso 59. Diz que Jesus chegou e disse assim, olha, ele fez um chamado para um homem dizendo, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os mortos, você vai e proclame o reino de Deus. Eu sempre achei Jesus extremo aqui. Eu falo, Jesus, não faz sentido, imagina. Deixa eu enterrar meu pai, deixa eu cuidar da minha família. É uma responsabilidade que eu tenho. E Jesus olha e fala, meu irmão, deixa o morto resolver com os mortos, você vai e proclama o reino de Deus. Eu estudei esse texto a fundo, irmãos, semanas. E eu entendi que não é que Deus fala que você não pode amar sua família. Deus diz que a gente tem que amar a nossa família, honrar os nossos pais. Mas comparado ao serviço a Deus, o amor à nossa família, que tem que ser gigante,
vira praticamente nada, porque Deus é a nossa prioridade. A gente precisa honrar a nossa família, mas muitas vezes a gente usa a nossa família como desculpa para não cumprir a missão de Deus. Muita gente falava, BJ, como é que você vai dar educação para suas filhas lá? Irmãos, minha filhinha, o lugar que ela mais gosta, perguntei para ela, filha, ela já viajou uns 30 países, falei, filha, qual o seu país preferido? Ela fala, Mianmar, o país que está em guerra civil. O país onde a gente atravessa de manhã e volta de noite, porque se a gente dormir lá, a gente pode ser sequestrado e enviado para um centro de tráfico humano. E é o lugar que a minha filha mais gosta. Se você perguntar para mim e para minha esposa, onde você gostaria de morar hoje, se você pudesse escolher, eu diria, em Mianmar. Porque é um negócio maluco, irmãos. Quando a gente começa a viver para a missão, a gente sente uma alegria, uma felicidade, um contentamento que dinheiro nenhum compra. E eu venho para o Brasil, eu choro, aqui não chorei nenhuma vez, amém, porque tem sermão que eu não consigo falar, porque eu olho para o nosso povo, eu falo, gente, desperta, a gente se cerca de necessidades que às vezes não são necessidades, que a gente cria, e a gente tem que trabalhar para sustentar necessidades que a gente criou, e vive naquele ciclo, irmãos. Deus chamou a gente para ser luz, para ser bênção, para ser sal. Conheci um médico que ele dedicava um dia do trabalho dele para Deus. Eu não sei se você já viu alguém, um médico que falava toda terça-feira, por exemplo, eu atendo de graça, é a minha oferta ao Senhor. Não sei se você já viu alguém que faz isso, nunca tinha visto. E eu achava esse homem uma referência de dedicação. Mas no campo missionário eu entendi que tem muito mais. Eu entendi que o certo era ele servir talvez nos 6 dias da semana, e um dia ele trabalhar para se manter. Porque tudo que a gente precisa, Deus vai dar. Na verdade, tudo que a gente precisa, Deus já deu. Tem um outro verso que Jesus diz assim, Lucas 9,61, outra pessoa chegou em Jesus, um emocionado, falou, eu vou te seguir, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus, eu vou servir, eu vou entregar tudo, mas só um pouquinho, deixa eu só resolver um negócio aqui. E Jesus fala, ninguém que põe mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Não olha para trás, não olha para trás. Mateus 19, e esse aqui me dói demais. Jovem rico. Chegou para Jesus, falou, mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse assim, se você quer ser perfeito, vende os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Pois vem e me segue. Irmãos, eu li esse texto muito tempo achando que dinheiro era um problema. Dinheiro não é problema. Ter dinheiro não é um problema. A obra de Jesus foi sustentada por pessoas que tinham recursos financeiros. Nosso trabalho lá é sustentado por pessoas que enviam recursos financeiros. O dinheiro é uma bênção. Mas é uma bênção na mão de pessoas que o colocam no seu lugar certo. Aquele jovem amava mais o dinheiro do que amava Jesus. Eu fico imaginando a história desse jovem depois. Eu não sei, eu acho que eu vou encontrar ele no céu, eu quero perguntar o que rolou depois. Imagina anos depois, eu não sei, imagino ele talvez indo para a igreja cristã, lendo as cartas dos discípulos, vendo os milagres incríveis que Jesus fez, e na mente dele imaginando, eu poderia estar lá, vendo os filhos comentando, compartilhando as histórias, e no coração dele, eu poderia estar lá, eu daria tudo, irmãos, talvez até minha vida, para tentar colocar no teu coraçãozinho a verdade de que tudo que você precisa, você tem. Por isso você é livre para fazer o que Deus quer que você faça, para ser um missionário, não um dia da semana, não umas horas, mas na tua vida por completo. A Bíblia diz sobre Elias, Deus encontrou Elias e disse assim, Elias foi chamado e ele chamou Eliseu. Elias chegou e falou, Eliseu, filho de Safate, passou, lançou o seu manto. E Elias falou, deixa eu beijar meu pai e minha mãe e eu te seguirei. E ele foi. Mas aquilo não era uma desculpa. Porque quando ele chegou lá, ele pegou a junta de bois, queimou, cozinhou na madeira da junta de bois, cozinhou a carne dos bois, deu para todo mundo e falou, fui. Literalmente queimou os barcos.
E Deus fez maravilhas através desse homem. Irmãos, eu vim hoje fazer um chamado. Um chamado para cada um de vocês, meus amados irmãos. Deus me trouxe da Tailândia para falar isso para você. Nesse ano de 2025, 26 na verdade, pare de se preocupar com a tua vida. Para de se preocupar. Serve. Serve. Viva a missão que você sabe que Deus deu no teu coração. Muito provavelmente alguns de vocês, Deus está chamando para ir além mar. Outros, Deus está chamando para ir além da rua. Outros, Deus está chamando para vir para cá. Solta a mão do volante. Queima o barco. Queima a junta de boi. Para de ficar tentando se salvar. Para de tentar plano A, plano B. Gente, a nossa vida é um sopro. É um sopro. Na missão a gente descobriu o verdadeiro sentido de que quem perder a tua vida por amor de mim vai encontrá-lo. Teve um período que a gente passou dificuldade financeira, dificuldade emocional, não tinha um trabalho, não tinha visto. Gente, terrível. Minha esposa triste. Eu olhei para ela e falei, quer voltar? Quer voltar? E ela falou, não. Não. E eu não entendi, eu falei, como assim? Estamos sofrendo. Você fala, BJ, lá é fácil. Não é, mas você quer voltar? Não. Porque a gente sabe que a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Irmãos, Deus te chama como missionário. Tenho muito orgulho de ver tudo que está acontecendo aqui, através do trabalho dessa igreja. Isso aqui é um campo missionário, irmãos. Esse bairro é um campo missionário. Só que você só está pronto para ser um missionário aqui se você tiver no teu coração a disposição de falar, Deus, eu não estou aqui por uma desculpa, eu estou aqui por um chamado. Que nesse novo ano você coloque Deus acima de tudo. Você abre o teu coração e fala, Deus, o que você quer? O que você quer de mim? Te garanto que Deus vai pedir umas coisas bem malucas, mas que no final vai fazer sentido. Só obedeça. E a bênção de Deus vai acompanhar a tua vida. A ponto de chegar um momento que até a sua própria vida vai ser nada. Vai ser nada. Estava um dia voltando de viagem com a Dani, na Tailândia. Eu não sei porque naquele dia eu estava meio apressado. E fiz uma ultrapassagem arriscada. A Dani olhou para mim e falou assim, eu estou disposta a morrer aqui no campo missionário, mas não de um jeito bobo como esse. Aí eu ri para ela e quando eu olhei ela estava falando sério. Não pela ultrapassagem perigosa apenas, mas pelo dar vida. E eu falei, você está disposta a dar vida? E ela olhou e falou, por que não? Mês passado, meu pai estava servindo, meu pai é missionário lá também. Levei meu pai, minha mãe, estou levando meus cunhados, todo mundo lá. Meu pai estava trabalhando numa escola e o pastor me ligou. Falou, BJ, tira o teu pai de lá, ameaça de bomba. Liguei para meu pai e falei, pai, sai daí. Ele falou, para quê? Eu falei, não pai, tem ameaça de bomba aí, bombardeio. Ele falou, e as crianças? Eu falei, as crianças têm que ficar, elas não têm documento, mas você sai. Ele falou, se as crianças ficam, eu fico. Só que ele falou, tão natural. Não, fico. Eu falei, gente, que loucura. Aonde a gente está? E do fundo do meu coração eu convido você a entregar completamente tua vida para Jesus. E para viver as experiências incríveis que Ele tem para a tua vida. Nesse novo ano, Deus quer fazer maravilhas através de você. Mas você precisa largar o volante e deixar o Papai do Céu guiar esse carro para onde Ele quer levar. E eu te garanto que coisas incríveis vão acontecer. Amém? Quero fazer um apelo aqui. Quantos aqui querem falar, Jesus, eu quero fazer da minha vida aquilo que o Senhor deseja. Levanta a tua mão se você quer fazer. Deus, eu te entrego a minha vida. Usa-me para o teu trabalho e para o teu serviço. Amém. Feche seus olhos e repete comigo. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de participar da tua missão. Eu peço perdão pelo medo, pela dúvida, pelo egoísmo, pelo orgulho. E eu me entrego completamente para ir aonde o Senhor mandar e para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Usa-me como instrumento e que através de mim sejam benditas todas as famílias da terra. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe você. Por favor, uma salva de palmas. Que Deus te use como missionário. Que através de você, muitas pessoas sejam abençoadas. Amém. Fica aqui um pouquinho. Posso chamar a Dani? Pode, Dani. E a Bela, né? Oi, tia. A tia, olha, A tia tá aqui. Não, mas eu quero fazer uma oração com vocês, mas é o seguinte. Você disse que deixou claro para mim ali atrás e deixou aqui também que você não veio aqui fazer nenhuma arrecadação financeira. Mas passou tão rápido no final do vídeo um QR Code. E eu vi que algumas pessoas levantaram o celular e não deu tempo de pegar aquele QR Code. Eu acho que seria justo com quem quer colaborar que a gente colocasse de novo o QR Code ali na tela e eu vou pedir que... É bem no final do vídeo. Tudo bem? Ali. E eu queria convidar você que está aqui a ser um abençoador. Talvez você não possa fazer agora, mas você pode tirar uma foto desse QR Code. E você pode fazer depois. Você pode entrar nas redes sociais do pastor Vitor BJ e lá vai ter as informações de como você pode continuar colaborando com a missão da igreja Além Mar. O BJ falou que não sabia por que ele veio aqui. Em 2022 a gente escreveu um projeto de 5 anos de trabalho nessa igreja de revitalização. E havia um sonho nesse projeto que em 2025 nós faríamos uma missão transcultural com um grupo da igreja. E que em 2026 nós enviaríamos, está escrito lá, um missionário Além Mar patrocinado pela nossa igreja. Mas infelizmente em 2025 as nossas tentativas de fazer uma missão transcultural, mesmo que aqui a Amazônia, perto, não deu certo. Não houve a adesão que precisávamos. Portanto, em 2026 nós adiamos também o sonho de enviar um missionário Além Mar para 2027. E por alguma razão que a gente não sabe, você veio aqui fazer um convite para a gente. Um convite para que a gente se envolva na missão para além das circunstâncias que a gente está inserido. O BJ, quem acompanha o Ministério BJ há muito tempo, sabe que desde sempre esse chamado teve no coração dele. Enquanto ele esteve em São Paulo, ele revolucionava São Paulo, a Avenida Paulista e as regiões, às vezes até de forma incompreendida. Isso que é o mais injusto no ministério pastoral. Às vezes até de forma incompreendida. Mas ele não servia a homens, não é? Ele serve a Deus. E quando ele precisou largar tudo para ir, vocês foram. E olha, eu estava ali com a Suzy e o nosso coração queima muito ver a história de vocês, a vida de vocês. Em um momento também muito difícil da minha trajetória, você me ligou e me abençoou muito com aquela ligação, você sabe disso. E eu tenho seguido naquilo que você falou sempre. O telefone sempre toca, Deus sempre tem um lugar. Eu queria orar por vocês, pela sua casa. Está faltando uma que está lá com os priminhos, mas eu queria orar por vocês. E eu queria muito que a nossa igreja pudesse enxergar isso e se envolver nos projetos que a gente vai ter em 2026 de missão. E quem sabe em 27 a gente manda alguém a Além Mar, se não para a Tailândia, para outros lugares do nosso planeta que estão precisando, tanto quanto aquela região, ouvir de Jesus, para além desse lugar que a gente está vendo aqui. Quem saiba, esse missionário que vai ser enviado está aqui hoje, ou assistindo isso aqui. Deus já está separando e reservando a sua vida para isso. Podemos orar? Podemos ficar em pé? A gente pode erguer as mãos e abençoar essa família de missionários que estão vivendo a aventura de Deus nesse mundo afora. Senhor Deus, muito, muito obrigado, porque o Senhor separou para a Tua missão a vida dessa família. Obrigado pelo chamado que o Senhor fez ao BJ. Obrigado por ter reservado e separado a Dani para essa missão. Obrigado pelas pequenas missionárias que o Senhor fez nascer nessa família, que já são herdeiras e já são um legado do chamado que o Senhor fez a esse casal. Nós erguemos nossa mão como igreja aqui no centro da cidade de São Paulo, de maneira singela e simbólica, abençoando a vida do BJ, da Dani e das suas meninas, que eles continuem sendo uma bênção, que os seus pés continuem sendo formosos ao proclamarem a Tua mensagem tão longe, tão distante, em contextos tão hostis, que cada criança que é alimentada por esse projeto, que cada família que ouve falar de Jesus clandestinamente tantas vezes, possam ser encontradas como o grande presente na vida desse casal naquele dia lá no céu.
tanta gente que vai correr nos colos e nos braços da Dani e do BJ, gratos porque eles saíram daqui para ir falar de Jesus lá naquele lugar. Senhor, cuida da vida deles, livre os pés deles da queda, a alma deles da morte e os olhos deles das lágrimas. É o que eu te peço por Jesus. Amém. E você anota ali e seja liberal com as suas ofertas.